Desde cedo, né? Nossa geração, viemos pobre do interior para cá, para Teresina, então a gente sempre trabalhou. Militar na imprensa e comecei por volta quando eu tinha 18, 19 anos de idade, lá no jornal O Dia. Foi minha primeira casa, onde comecei no jornalismo. Sempre na política, na editoria de política? Não, em várias editorias, inclusive comecei na editoria internacional, na época não tínhamos a internet, né? Eram outros equipamentos de comunicação que traziam as notícias para a gente das grandes agências de notícias internacionais. E a partir daí fui desenvolvendo o trabalho, trabalhei em outras, deixei um tempo no jornalismo, trabalhei lá na Volkswagen do Brasil, voltei para cá, para Teresina, e continuei nessa militância, tanto na imprensa como na política também, né? No jornal, especialmente na imprensa escrita e também no rádio, com algumas passagens pela televisão. É verdade que você chegou a vender bilhetes de loteria, mano? Não, durante a nossa juventude a gente fazia tudo, a gente tinha que ganhar o nosso dinheiro para ajudar na família, em casa, vender bilhete de loteria, vender várias coisas, não foi Começou só a trabalhar isso não. cedo ainda, né? Trabalhei com banca de revista, com tudo que era possível a gente trabalhava para sobreviver. Era a luta daquele tempo, a gente trabalhava, a gente estudava, a gente brincava, a gente fazia tudo. Muito bem, você é o único jornalista hoje proprietário da emissora de rádio, né? Que é a Rádio Difusora de Teresina. Que eu saiba na história do Piauí, né? Ou não? Não, talvez não. Tem vários proprietários de veículos de comunicação que também são jornalistas, né? Agora a Rádio Difusora ela tem essa característica de ter sempre jornalistas no seu comando. Por exemplo, quando ela foi do Diários Associados, o Assis Chateaubriand era jornalista, quando ele montou a rede Diários Associados, né? Depois, nesse tempo, Zé Lopes dos Santos, foi muito tempo diretor da emissora, também jornalista. Foi o Paulo Henrique de Araújo Lima, também diretor, também proprietário, também jornalista. Então ela tem essa história de ser dirigida por ser de propriedade jornalista. Dirigida, claro que os diretores, a rádio, normalmente a Rádio Difusora, ao longo dos seus anos, a sua direção geral foi feita por jornalistas, por profissionais de comunicação. Certo. Tinha o Paulo Henrique de Araújo Lima, era jornalista também, proprietário? Foi proprietário, era jornalista e radialista, inclusive foi um dos maiores locutores de narradores esportivos do Nordeste, viu, Paulo Henrique? Mas como foi que começou a história da Rádio Difusora? Inclusive o Deoclésio Dantas, né, de Via Óbito, ele fez um levantamento, né, histórico da emissora, né? Como foi que ela surgiu? A Difusora, ela veio foi montada pelo mesmo grupo que montou a Rádio Educadora de Parnaíba, não é? Mas passaram pouco tempo. Depois aí teve uma geração de políticos, teve o Cláudio Pacheco, que foi senador da República, foi proprietário dessa emissora. Depois passou um tempo nos Diários Associados, né? Aí foi para o Abraão, teve uma época também que ela esteve com o Ari Magalhães, Abraão Gomes, Alberto Silva, governador Alberto Silva, inclusive eu acho que você trabalhou lá nela na época do Alberto Silva. Aí foi para o Machado, Antônio Machado Lima, e depois ficou com a gente. Nesse período também, quem foi sócio da Difusora foi o Adílio Teixeira. Adílio Teixeira foi um dos sócios. É uma emissora que tem muitas passagens por muitos donos, não é? Mas sempre com uma característica recente. Ela nunca foi de propriedade de grupos políticos, a não ser quando esteve na mão do Abraão e do Alberto Silva. Mas normalmente não, normalmente eram pessoas que gostam de comunicação, mesmo que não seja jornalista, como é o caso do Antônio Machado Lima, mas gostavam muito de comunicação. Ou seja, ela sempre teve esse viés de ser dirigido por pessoas que gostam da comunicação, gostam de fazer comunicação. E eu acho que é por isso, Paulo, que a Difusora tem uma diferença em relação à maioria das rádios, que foi essa ampla abertura para os ouvintes participarem. E jornalistas que são independentes no seu modo de analisar a política, como os Oswald Tavares, Arimateia Azevedo, que passaram por aqui, né, Mário? Oswald, Arimateia, Tomás Teixeira, Carlos Augusto. Agora tem o Pedro agora. O Pedro Alcântara. Enfim, é uma play. Nós estamos falando aqui do jornalismo político, né, agora, né? Nós estamos falando de jornalismo político, que é outra coisa que sempre também foi muito importante na Difusora. Aqui, nosso amigo, Zé Olinho.
Não, foram vários profissionais de comunicação que passaram. E uma coisa interessante é isso, foi sempre uma emissora voltada mais para os interesses da população do que os interesses de quem está no poder. Então é isso que fez a marca difusora. E claro, quando nós assumimos a direção da emissora, não a propriedade, mas a direção da emissora, já há muitos anos, quando Antônio Machado Lima era proprietário, a gente se preocupou justamente em ampliar o espaço da participação popular sem censura, que esse é o nosso diferencial em relação a outros veículos de comunicação. Às vezes acham chato, o próprio ouvintes acham chato, que alguns ouvintes participam muitas vezes, às vezes se alongam demais no pensamento, tal, na elaboração de um pensamento, mas isso também tornou a Rádio Difusora uma emissora muito fincada entre a sociedade piauiense. Exatamente essa participação do ouvinte. Importante, participem pessoas de todos os níveis sociais, de todos os segmentos econômicos, o que nos deixa muito honrado. Mário Rogério, defina o jornalismo que é feito na Rádio Difusora. A Rádio Difusora está em suas mãos desde quando? Desde 2006. Mas a gente já dirigia ela bem antes disso. O jornalismo, Paulo, ele é fruto, pelo menos na minha gestão, da situação da rádio. A emissora nunca teve muita estrutura, como não tem. Então, o que nós entendemos? Já que nós não tínhamos muita estrutura e a gente sabe que rádio é feito por pessoas, se tem um veículo que é totalmente dependente, assim, o seu sucesso ou fracasso da pessoa, é o rádio, independente da estrutura. Como nós optamos por um jornalismo opinativo, informativo e opinativo. Então, a maioria dos nossos programas, eles são informativos, mas são também muito opinativos. E nós, no jornalismo, tanto o opinativo como o informativo, ele é fortalecido por essa parceria com a Bandeirantes, que também tem essa mesma linha. A Rede Bandeirantes de Rádio. Já se vão aí décadas de parceria entre a Difusora e a Rede Bandeirantes de Rádio, o que tem um complementando a outra, não é? No nosso caso aqui, a Bandeirantes nos complementa e a gente complementa a Bandeirantes, mas com uma linha editorial bastante parecida, mas o nosso jornalismo é esse, basicamente opinativo e informativo e opinativo, mas com uma pitada muito grande do opinativo. Agora, Mário Rogério, é uma linha editorial política que muitas vezes os políticos e os poderes, no caso executivo, legislativo, eles não se coadunam, né, com a linha política da emissora. Por conta disso, ela diria assim, não diria retaliações, mas ela tem pouco espaço para publicidade, né, Mário? Não, ela é muito retaliada, e a principal retaliação é justamente esse, é o poder público não anunciar. É a maior retaliação que alguém pode fazer contra um veículo de comunicação, é essa aí, como por exemplo acontece nesse momento em relação ao governo do estado, que não anuncia nada aqui na Rádio Difusora de Teresina. Por conta da linha política. Por conta da nossa linha editorial, não é linha política, linha editorial. A emissora, ela é fortemente, por ser opinativa, ela é fortemente vinculada ao sentimento popular. E como o ouvinte da Difusora já sabe da nossa linha, ele nos procura para abordar os problemas, e muitos deles são funcionários públicos, estaduais. Você viu, nesse momento que nós estamos vendo aqui, qual a demanda do servidor, da maioria dos ouvintes da Difusora? É falar do IAPEP Planta, é falar da greve dos professores, enfim, é falar dos problemas do Estado, da questão dos consignados, e a gente não se furta de fazer os comentários em cima dessas informações passadas pelos ouvintes. Então isso leva a essa coisa, e você sabe muito bem que aqui no Piauí é histórico que todo chefe do executivo tenta comprar a alma dos veículos de comunicação, porque eles não querem só o trabalho profissional, não, eles querem a alma, querem que a gente pense como eles, que a gente seja igual a eles, e a gente não concorda com essa coisa, com esse tipo de pensamento. Resultado é justamente isso, a gente não consegue se estruturar porque a gente não fatura.
né? E a gente não fatura por conta do nosso posicionamento, nossa linha editorial. E entre a gente se corromper nossa linha editorial para faturar mais e manter nossa linha editorial mesmo faturando menos, eu prefiro essa segunda opção, que eu acho que é a mais ética, a mais correta e principalmente a mais honesta com os ouvintes. Agora, Mário Rogério, você tentou por 2 vezes uma carreira política, foi candidato 2 vezes a vereador de Teresina. Você pretende, nestas eleições, mais uma vez, tentar a carreira política? Não, nessa eleição não. Posso até ser candidato, mas nessa eleição não. O fato das candidaturas da gente, ela ficou bastante prejudicial, porque às vezes uma pessoa quando se candidata não é necessariamente pensando em ser eleito, não. É para defender determinadas bandeiras éticas, bandeiras morais, defender a honestidade na política, defender uma prática política que atenda aos anseios da população. Então, às vezes, só a campanha dá espaço para você fazer isso, para você vender essa sua postura. Ocorre que a campanha para cargo proporcional diminuiu tanto o tempo de campanha, e a sua possibilidade de levar essa mensagem, que isso não é mais vantagem você ser candidato só para mostrar a proposta. Então não pretendo ser candidato, pode ser que ainda seja, mas dentro da mesma linha de sempre. Candidato sem comprar voto, candidato tentando os votos por convencimento, pelas propostas. Porque como é que a gente, na nossa linha editorial aqui na emissora, no nosso trabalho diário, nós combatemos tudo isso e depois a gente se candidata e vai fazer o que nós combatemos? Não, a gente tem que ter uma ética, tem que ter um padrão moral e nas 2 minhas candidaturas assim foi e se ainda for candidato, assim será. Mário Rogério, além de ser hoje diretor-presidente da Rádio Difusora de Teresina, 70 anos no ar, você também tem um jornal que é o Tribuna Litoral que circula em Parnaíba. Como é que é manter todos esses meios de comunicação na era digital? Bom, o rádio não tem problema com a era digital. Ao contrário, a evolução da tecnologia da informação, ela melhorou demais para o rádio. Por quê? Porque o rádio não é instantâneo, a internet também é instantânea. Então a gente tem informação instantaneamente e joga no ar, na hora que ela acontece. Já o jornal, ele tem uma característica diferente. O jornal ele tem sido prejudicado, claro, por essas tecnologias da informação, mas, por outro lado, o leitor, ele acredita mais no jornal do que na net. Por quê? Porque a net, e agora está um debate muito forte em cima desse período eleitoral na net, tem muita fake news. Ou seja, muita informação falsa. Muita informação que precisa ser checada. Muita informação que atende a interesses espúrios. Então o jornal, ele filtra. O jornal, ele filtra isso. Tanto assim, eu ainda costumo lembrar isso, as grandes redes de comunicação, os grandes redes de comunicação, quando vão denunciar um mega escândalo, eles denunciam no veículo impresso. A Veja tem, Veja.com, a Folha tem, o UOL, e tem a Folha, né, também, o site da Folha, o Globo tem, a Época tem, todo mundo tem, mas esperam para colocar no veículo impresso. Porque o veículo impresso, ele ainda mantém esse negócio chamado credibilidade. E as pessoas sabem que as matérias são filtradas e melhor apuradas na mídia impressa do que aquela primeira notícia que é jogada na internet. Voltando aqui para a Rádio Difusora, Mário, como é que o governo brasileiro, ele, em vez de digitalizar o rádio AM, ele prefere retirar o rádio AM do ar e migrar para a nova faixa de FM? Como é que você está conduzindo esse processo aqui na Rádio Difusora? Não, a gente está fazendo o que todo mundo fez, né? Nós fizemos da primeira vez, não fomos atendidos. Aí o governo abriu uma nova possibilidade, deu aí 6 meses, né? Para as emissoras entrarem novamente. Nós entramos, esperamos ser atendidos nessa segunda fase. Não entendemos isso do governo, porque eu acho que era diferente, não está determinado. Não é para mudar? Então eu deveria abrir para todo mundo mudar, como foram as televisões não foram assim. Então, acho que é até um erro, uma falha grave do governo nesse particular. Como você disse, há países onde não existe mais nem rádio digital.
né? A coisa evoluiu tanto. A Noruega, por exemplo, foi o primeiro que acabou com a rádio A FM. FM. FM, nós não estamos nem falando da AM. Já acabou com FM. Então, muito mais evoluído. Se o Brasil não deu certo, porque estava numa briga aqui o padrão americano e o japonês, nenhum dos dois se firmou e parece que lá também não, nos países deles também não. E aí voltou para FM, que é um recuo, mas é o que é possível fazer nesse momento pelo jeito. Agora, tem algum prazo para você? Você pode passar para nós quando é que deverá ocorrer essa migração, em torno de investimento, o que é que vai acontecer? Nós tivemos a primeira rádio em Teresina, AM, que migrou para a FM, que foi a Rádio Pioneira. O processo será o mesmo? Como é que vai ser esse processo? Não, eu não acompanhei muito o processo da Rádio Pioneira, né? Não acompanhei muito. Agora, o nosso processo, ele vai, eu posso dizer como vai ser o nosso. Se nós tivermos condição de manter a AM/FM, a gente vai manter a AM/FM, se nós tivermos condição. Eu tenho visto muitas críticas à Rádio Pioneira sobre essa história, a AM/FM, mas você tem que ver a questão do custo. Porque, na verdade, você tem que ter duas estruturas. Você passa a ter duas estruturas para você sustentar. Uma de FM e uma de AM. Duas programações. No caso, como eu entendi que a estratégia da Prefeitura de Teresina é rejuvenescer seu público, então precisaria ter duas programações, né? A nossa não, nós vamos fazer diferente. Se a gente mantiver a AM, a gente vai ficar com a mesma programação que nós temos na FM. Aliás, se a gente conseguir a FM, a gente vai ter a mesma programação que nós temos na AM. Se não for possível a FM, aliás, manter a AM, a gente migra para a FM com a mesma programação da AM. Que eu acho que a grande crítica que se faz, e isso aqui longe de ser eu criticar a Rádio Pioneira, muito pelo contrário, uma rádio que tem uma história belíssima, pela ligação do próprio ouvinte que a gente ouve, é justamente a mudança da programação e não da plataforma, porque a reclamação geral é essa, foi a mudança da programação, não da plataforma. Nós não teremos esse tipo de problema, porque nós vamos manter nossa programação do mesmo jeito, nosso mesmo slogan, a Rádio Notícia, priorizando a notícia, priorizando o comentário. É assim que vai ser. Finalizando, Mário Rogério, nesses 70 anos você pega o bonde andando desde 2006, né? Você está como diretor-presidente. Qual é a sua mensagem para esses ouvintes que acompanham a emissora desde o início e até agora, essa nova geração acompanha aqui a Rádio Difusora Teresina? A minha mensagem é que, primeiro, o rádio foi o veículo que melhor se adaptou sempre que aconteceu uma evolução importante na comunicação. Quando veio a televisão, o rádio não sofreu dramas. Veio agora a internet, o rádio não tem sofrido drama. Por quê? Porque ele se adapta, ele adota a plataforma. Por exemplo, todo rádio hoje está na internet, então ele se adaptou a isso e ainda aproveita algumas coisas importantes, né? Algumas, vamos dizer assim, evoluções importantes dessas plataformas, como a rapidez do noticiário. Então, dizer que a gente mantém a nossa programação, a gente mantém a nossa linha editorial ao longo dos tempos e vamos evoluir, mas evoluir com os pés no chão. Nós não temos a mesma condição financeira dos nossos concorrentes, todo mundo sabe disso, é público notório. Nós não temos, então a gente vai com o pé no chão, mas sempre vendo primeiro o lado do ouvinte. E rádio, eu volto a dizer, ele tem um diferencial em relação a qualquer outro veículo. Você tem que ter investimento em tecnologia? Tem. Você tem que ter investimento em equipamentos? Tem. Mas nenhum outro veículo, a pessoa, o ser humano, o cidadão ali, o profissional, é tão, digo na comunicação, nesse nosso segmento de comunicação, em outro segmento, a pessoa em si é tão importante como no rádio. Porque ele, com poucos recursos, dependendo da sua qualidade profissional, ele pode fazer um grande trabalho e ser reconhecido e ouvido por uma parte muito significativa da população, como ocorre, por exemplo, nos programas da Rádio Difusora hoje, e espero que continue sempre. Bem, conversando aqui com o Mário Rogério, diretor-presidente da Rádio Difusora Teresina, 70 anos no ar, e também do jornal Tribuna do Litoral. Está aqui o jornal, circula em Parnaíba, que é o Tribuna do Litoral e região norte do estado. Valeu, Mário, um abraço. Tá, Paulo, eu que agradeço.